Olha, hoje vamos falar sobre a acne na mulher adulta. É um assunto que deixa muita mulher preocupada. Sabe o que causa essa acne, né, Isabel? Isso mesmo. Kátia, o que acontece? As pessoas começam a apresentar acne na idade adulta. Quando a gente fala na idade adulta, é a partir dos 25 anos, mais ou menos, tá? Nossa, e muita acne. Então, gente, ó, muita acne. O que acontece? Ela começa a apresentar numa região mais específica. A gente pode até brincar, tá? Se você quiser, a gente pode brincar. O que acontece? Acontece isso e começa a acontecer também outros sinais e sintomas no paciente. Só junto que com essas? junto com esse aqui. Então você pode apresentar acne e você pode apresentar outros sinais, tá? Junto com esse que representam alguns tipos de doença. E as pessoas não associam muito isso. Não ligam todas as coisas. Exatamente, né? Isso. Elas não fazem essa ligação, sabe? Olha, isso aqui está acontecendo e depois começou. E é muito comum hoje em dia, cada vez mais, a mulher apresentar a acne da mulher adulta. A gente tem umas fotos, não tem? Deixa Tem. eu pedir para os meninos colocarem, para a gente Olha. poder mostrar. Então, você falou de áreas. Essa área É isso que aí. pega mesmo É isso a aí. acne? Geralmente no terço inferior. Mas pode aparecer na região da testa, na região da lateral do rosto? Pode. Pode, Mas tipo ela é na mais, orelha. sim, ela é mais característica no terço inferior. Mas como a medicina não é ciências exatas, né, não é matemático, pode apresentar em outras áreas. Também. Tá? Vamos ver mais uma? Olha, Olha. isso daqui já é uma lesão um pouco mais avançada, tá? Em que descamando, tá né? descamando, provavelmente ela tá usando alguma substância, mas começa a descamar, aí aparece em pústula. Acho que eu tenho mais Tem umazinha. mais uma? Vamos ver mais uma. Ó, e aí podem aparecer pelinhos Eu achei também. que fosse um homem. É na mulher aparece essa quantidade de Pode pelos. aparecer. Aqui, lógico, é uma foto extrema. Ah, sim. Mas aqui é o que? O hormônio masculino? Aí, Kátia. Testosterona. Então, olha o que acontece, quer ver? Tem Olha a mais uma? associação. Não, Não? nós vamos brincar agora. Tá, legal. Vou deixar ser. Vamos desenhar. Vem cá, Doris, por favor. Ó, Doris é a nossa modelo. então vamos lá. A Doris começou a apresentar acne Tá. em terço inferior. De 25 até quantos anos? Até 100 anos. 100 anos não, porque ela vai entrar na menopausa, né? Então antes da menopausa. Até essa menopausa. Antes da tá. menopausa. Bem Até lá antes. os seus 55. Vamos lá. Seus 40 Tá. e pouco, né? Onde ela vai ter? Onde ela vai ter. Eu acho que vai ter. Aqui. Vou fazendo as bolinhas, tá, Tá. Doris? Tá começando a aparecer acne, tá bom? Tá. Pode botar no pescoço se você quiser também. Ah, na orelha a moça lá tinha uma Tá. também. Aqui, eu acho. Agora, Kátia, ela pode apresentar em outros lugares? Pode, né? Porque não é Você disse que nada matemático. é 100%. Isso. Quer que faz do outro lado também? Dá pra ver desse lado, né? Aí ela vai começar a apresentar, pode apresentar associado ou não, junto com isso ou não, pelinhos. Pelinhos. Os pelinhos, se é de hormônio masculino, tem que ser como se fosse a barbinha. Isso, pode apresentar um pouquinho aqui. A mulher pega e- bastante aqui. Aí, Kátia, olha. Você viu? É que eu não vou falar nomes, mas na minha família tem mulher que tem pelo no queixo, sabia? Isso é característica também Sim, de também algumas existe. famílias, né? Também existe. No bigodinho também o pelinho deve aparecer. Tá coceirinha, não dá, não. Peraí. Tô acabando aqui no bigodinho. Pronto. Mais ou menos isso, eu acho. Isso. Só que aí nós temos graus, né? Então eu tenho pouca acne, às vezes um aparecimento do pelo na região do queixo, na lateral, um engrossamento na região do buço. Pode começar também, a Doris começar a apresentar, por exemplo, aumento da oleosidade. Na zona T? Na testa, zona nariz T, e queixo? no cabelo, no couro Ah, cabeludo, né? No couro cabeludo, então a Doris começa a apresentar a oleosidade. Nossa, minha pele tá mais oleosa. Mas vai chegando isso tudo de que jeito? Quer dizer, o que chega primeiro? É a acne, a oleosidade ou os pelinhos? É muito relativo, mas a Relativo? acne, a paciente chama mais atenção da paciente a acne do que a oleosidade em si. Mas a acne é com aqueles pus? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também, porque a acne eu tenho graus. Então eu posso ter ela desde leve até um Mais pouco severa, Isso né? mesmo. A mesma coisa é o pelinho. Pode começar a aparecer um ou outro aqui, Mas é engraçado um que é ou mais outro grossinho, aqui. né? Isso mesmo. É como de barba mesmo. E que é diferente da menopausa, porque na menopausa também aparece pelinho no queixo.
Aí uma outra vez a gente bate papo sobre isso, tá? Isso nós estamos focando a partir dos 25 anos, que nós chamamos da fase da mulher adulta, até os 40, 45, tá? Ainda pode ter. Ainda pode ter. Aí ela aumenta a oleosidade. E acontece uma coisa que ela não se atenta. O quê? Começa a cair o cabelo. Ah, começa a cair cabelo junto? Por que Pode cai cair. cabelo? Tem tudo a ver com o que nós vamos mostrar o que está acontecendo dentro. Então vamos ver aqui dentro. Vamos. O que é isso aqui? Olha, Kátia, isso aqui é o seguinte. Deixa eu tampar aqui para não... Ó, isso aqui é um vaso, tá? Tá. Eu fiz um vaso sanguíneo, tá bom? Tá. Aí eu fui e abri o vaso, para as pessoas entenderem. O vaso sanguíneo. Isso, eu abri o vasinho. Tá. O que acontece? As pessoas não imaginam que nós temos alterações hormonais. Só que às vezes ela acha que tem que ser alteração hormonal. Que dentro, porque quando você tira sangue, você tira de dentro do vaso sanguíneo, Sim. certo? Certo. Então ela imagina o seguinte, doutora, mas os meus hormônios estão normais. Tá tudo legal. Tá tudo legal. Então essa minha acne, esse meu problema, jamais pode ser disso. E pode ser? E pode ser. Mas como se o exame deu que tá tudo normal? Então, Kátia, hoje é por isso que nós vamos brincar de bolinha. É o seguinte... Porque aqui dentro tem todos os hormônios. Aqui tem os hormônios. Eu fiz só um geral. Eu não botei o nome de cada hormônio. Eu botei andrógenos no geral, tá? Porque fica muito geral, sabe? Outros. Então é o seguinte. Tudo que precisa falar com a sua célula, as pessoas não imaginam isso. Qualquer doença até, tá? O que acontece? Para falar dentro da minha célula, isso aqui é uma célula, eu preciso de um receptor. Mas tem que ser um encaixe certinho. Exatamente isso. Porque se não encaixa certinho, isso não aí. Conecta, né? Isso mesmo. Então, para as pessoas em casa entenderem, nós conversamos, né? As células dentro do nosso organismo, elas conversam através de receptores. Então são esses daqui. Eu tenho que ter o receptor certinho. Esse é o receptor e esse é o hormônio. Então o hormônio tem que entrar. Isso e mesmo. Ele tem que encaixar. Aí ele encaixou? Encaixou não. Não. Então ele não é daqui. Então ele tem que ir procurando da onde que ele é. Exatamente isso. É daqui, ó. Você entendeu? Aí esse meu hormônio, então vamos brincar. Vamos supor que o meu hormônio, meus andrógenos, que você falou dos hormônios masculinos, esteja alterado. Pode pegar o seu andrógeno. Vou pegar o andrógeno aqui. Ele tá lá... Tá alteradinho, coitado. Ele tá meio... Só que no sangue ele tá em número normal, tá? Só que ele chega aqui... Aí ele chega aqui, você vai procurar ele. Ele bate aqui e não encaixa. Não encaixa. Ele procura o outro. Procura o outro. Que encaixou. Encaixou o andrógeno, certo? Certo. Muito bem. Aí vem a pergunta, da onde vem o problema, algumas vezes, da acne da mulher adulta, se não é o problema do hormônio específico que não está alto aqui? Ele está com muito receptor? Então, esse meu receptor que recebe ele, que é o que fala lá dentro com a minha célula para produzir outras reações, tudo funciona assim, ele está alterado. Então aí vem o hormônio andrógeno, ele bateu nesse aqui, não funcionou porque estava no tamanho certo. Aí ele foi pro dele. No outro, aí encaixou. No dele ele encaixou, só que o receptor tá com problema. Então ele tá pegando um monte de hormônio ou ele mesmo tá trabalhando demais. O receptor, este receptor tem problema. E enquanto eu não consertar esse receptor, eu não vou ter a solução. Mesmo. Agora, tem como a gente dosar o receptor das nossas células? Não tem. E como você sabe, então? Pela clínica. Por isso nós começamos brincando na Doris. Por isso que a Doris ficou com a acne, depois os pelinhos e a oleosidade na zona T. Isso aí. Por que eu estou explicando isso, Kátia? Porque as pessoas, elas fazem os exames de sangue. Doutora Isabel, eu não tenho esse problema, meu hormônio está normal, eu não tenho ovário policístico, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, não é possível. Sim, é possível, porque justamente todo mundo... por isso, Isso mesmo, todo mundo esquece disso. Você entendeu? Do receptor. Dizer, a prática do médico que vai por exclusão, excluindo as coisas, até que chega e fala assim, não, de fato, é o receptor. Exatamente isso. E isso é muito comum. Então, o que a gente tem que trabalhar? Porque assim, esse tipo de quadro é um quadro, um exemplo de um hiperandrogenismo. O que é isso? Aumento aumento não necessariamente do meu número de hormônio dentro da minha célula, sim da ação dele, tá? Então eu posso ter, por exemplo, ovário policístico, que aí a gente trabalha junto com o ginecologista, ele pode explicar melhor, mas a gente trabalha junto. Aí eu vejo, tenho a clínica, mando pro gineco, falo, olha, a paciente provavelmente tem isso, por favor, investigue e a gente trabalha junto. O paciente não tem isso. Aí nós vamos ver, depois de excluir tudo, que ela tem um problema do receptor.
E aí, como é feito o tratamento? Aí, muito legal, Kátia. E tem mais um detalhe que eu vou contar antes do tratamento. As pessoas acham, pega a nossa insulina aqui, ó. Tá aqui a insulina. Isso. Às vezes a doutora Maitê não fala que o paciente tem resistência à insulina. Fala. Ela também tem alteração do seu receptor que acaba tendo... Chegou aqui, não encaixou. Aí ele vai procurar o dele. Achou o dele? Achou o dele. Aqui. Tá aqui. Tá vendo? O que acontece? A insulina também pode ir para o quadro de aumento da acne. A insulina? Também. Quando você tá com a sua insulina desequilibrada? Quando você tem resistência à insulina, ela também faz parte de um quadro, de uma síndrome, uma parte metabólica, entendeu? Que também pode piorar. Então esse pode ser um sintoma que eu esteja com problemas. Por isso que eu tenho que pesquisar tudo. Por quê? Por exclusão de verdade, né? Exatamente isso. Então tudo isso influencia. Até mesmo, vamos falar o último, vamos brincar de cortisol. Pega lá. Que aqui é o estresse. Eu botei até ele menorzinho, sabe? Porque... Podia ser menor, né? Mas a quantidade de estresse que a gente vive hoje em dia, e é como a gente lida com esse estresse, né? Isso aí. Pronto. Então, eu tenho todos esses fatores e mais outros, porque aqui eu só estou querendo explicar hoje que existe o problema no receptor. Os hormônios a gente vai pesquisar, vai fazer por exclusão outras doenças, porque existem outras partes, mas existe este problema em que as pessoas só se ligam no hormônio, no nível de hormônio, e não lembram disso daqui. E passa, fala, não vou procurar o médico porque meus hormônios estão normais. Deve ser só o estresse. É isso aí. Porque tudo a gente acha que é só o estresse, né? É exatamente isso. Então tudo isso pode piorar a acne. E aí eu tenho que tratar o receptor. Isso aí, só que aí nós não temos como tratar especificamente o nosso amiguinho. Então vem aquela coisa que a gente fala que o paciente é um todo. Nós vamos tratar o paciente no equilíbrio. Então, quando ele tem, por exemplo, resistência à insulina, eu passo lá, Maitê, o paciente está com resistência à insulina, estou começando com tal medicação, estou te enviando, vamos trabalhar junto. O paciente tem... Cada área médica trabalha. E a gente trabalha... Isso mesmo. E assim o paciente é visto de uma melhor forma. Então, o que parece ser um grande problema pode ser uma solução. É isso aí. Porque a acne pode ser um sinal que você está em desequilíbrio no seu corpo. Exatamente. Né? Com a doutora Isabel Martinez, vamos ver o primeiro deles? A acne pode ser contagiosa? Muito legal essa pergunta, Kátia, porque às vezes as pessoas apresentam muita acne, né? E algumas pessoas ficam com receio, não beija. Principalmente quando tem aquele sangramento. Isso mesmo. Ou aquele pus, né? Isso Mas não mesmo. é contagioso, né? Você é de dentro pra fora, né? Não aprendemos lá nos receptores? Isso mesmo. O pior que tem gente que acha que é contagioso mesmo. Vai fazer uma maquiagem num salão e tem profissional que se recusa a fazer, né? E não é contagioso, tá? A acne não é contagiosa, é um mito. Vamos ver mais uma? É necessário espremer as espinhas para retirar o pus. Então, aí a pessoa vai lá com a mãozinha suja, espreme, macera, de uma forma... A bactéria sai correndo e mergulha lá dentro. É uma delícia, sabe? Então, quer dizer, eu não acho... O que você acha, Kátia? Eu acho que não. Mesmo porque você já explicou pra gente, quando a gente aperta a espinha, você pode formar uma cicatriz. E às vezes cicatrizes que você não tem depois como voltar a ter a qualidade de pele, né? Você tem que tratar. Lógico, tá? Com pus, o que a gente faz? A gente trata. Por isso pede pra ir na limpeza de pele, porque existe uma forma correta de tirar. Não é espremendo, né? A gente espreme, não é. Né? Tá? É um mito. Ô, Kátia, você tá... Eu tô tipo, já falei pra você ficar ligada. Gente, você tá afiada. É necessário usar protetor solar para evitar manchas causadas por acne. Então, o que acontece? Quando o paciente apresenta mancha, a gente precisa proteger aquela pele, porque a radiação solar pode piorar. Então, se você usa o protetor solar adequado, lógico que para protetor solar para quem tem acne, você vai evitar ou diminuir que piore aquela mancha. Então, você consegue tratar um pouco. Agora, se eu uso o protetor solar inadequado, cheio de oleosidade e tudo mais, eu posso piorar, não posso? Boa, Kátia, pode. Claro, por quê? Porque o protetor solar, ele tem que ser o ideal. E existem alguns protetores que têm alguns componentes, como a sílica, substâncias, que absorvem aquela oleosidade e mantém a sua pele mais suave, sem produção de oleosidade, mais sequinha, tá? E existe protetor até a base de água agora. Então, tem que conversar com o dermatologista, Isso mesmo. com o seu médico para saber, né? Isso mesmo. Vamos ver mais um?
Maquiagem pode causar acne. Isso é verdade, né? Porque já fez em mim. Lembra que você falou que eu trabalhava na maquiagem? E era uma maquiagem que eu usava há 500 mil anos. Só que, de repente, ela começou a dar espinha. Então, o que acontece? Às vezes, a maquiagem pode começar a obstruir o poro do paciente e aí você pode, por alguma situação, causar acne, que é a acne cosmética, que a gente chama. Que é diferente daquela que a gente falou, é diferente daquela. Hoje, nós passamos o dia brincando, quer dizer, à tarde, de receptor, porque é uma coisa muito pouco divulgada, tá? Mas existe a acne causada pela oleosidade ou pelo excesso da maquiagem ou até por cosméticos. Ou até pra gente não retirar direito essa maquiagem. Isso mesmo. O demaquilante também, né? Então, aquele duplo, né, com óleo. Pois é, aí a pessoa usa aquele, porque eu preciso um pouco, Kátia. Às vezes a pessoa olha o óleo e fala assim, nossa, por que eu preciso usar? Porque a maquiagem contém substâncias oleosas. Então eu preciso de uma outra substância oleosa para poder tirar, tá? E o que acontece? Logo em seguida eu preciso retirar o demaquilante. Se eu não retirei direito, deixei Isso com mesmo. oleosidade. E o melhor ainda é você retirar e hidratar a sua pele logo em seguida, com o hidratante ideal para você. É, gente, isso daí não é você sair comprando mais moderno, mais caro, que vai ajudar, né? Não, por quê? Porque às vezes você pega um creme muito oleoso. Cremes muito oleosos, geralmente é para mulheres mais maduras. É uma dica, tá, Kátia? Por quê? Quando você vai ficando mais evoluída... É mais velha que ela tá. É assim, eu falo que é evolução. Você vai evoluindo. O que vai acontecendo? Você vai produzindo um pouco menos de oleosidade. Você até mostrou na camadinha da pele como vai ficando mais fininha a parte de cultura, né? Isso mesmo. Então, como você produz menos oleosidade, você tem que colocar um creme um pouco mais oleoso. Porque você tem que dar estrutura àquela pele. Tá? Mas é engraçado, se a gente reparar, o corpo da gente vai falando, vai mostrando. Sim. No inverno, eu preciso de um creme um pouco mais oleoso, porque a pele fica mais ressecada, com a ação do vento, gelado e tudo mais. E o banho muito quente. No verão, se eu uso o mesmo creme, ele entope tudo. Exatamente isso. Por quê? Porque naquele inverno que você está passando, você está perdendo água para o meio, tá? E você fica com a pele mais seca, você precisa dele mais gordinho, vamos falar, um creme mais pesado, com poder maior de hidratação, com um pouco mais de oleosidade. E aí a gente acha que o creme que a gente usa no verão, a empresa mudou a fórmula e a gente xinga a empresa. É isso mesmo. E não é nada disso, é o corpo da gente que precisa de um outro tipo de nutriente. Exatamente isso. Então, na questão da maquiagem, todo mundo usa um pouco. O mais importante é retire de forma ideal, limpe depois que passar o demaquilante e, por gentileza, passe um hidratante adequado para sua pele. Se ela tiver prescrição de um creme anti-envelhecimento, pode usar também, logo em seguida. Tá. Fica ótimo. Vamos começar com as perguntas. A doutora Isabel Martinez sobre acne na fase adulta. A Clara disse o seguinte: toda vez que eu uso protetor solar no rosto e passo maquiagem, sinto que minhas espinhas pioram muito. Como devo fazer para usar protetor solar e não prejudicar a minha pele? Nossa, Clara, obrigada pelo carinho, Kátia. Era exatamente o que a gente estava conversando. Verdade, O que ela tem que fazer? O ideal é ela procurar um protetor solar mais leve, tá? E uma outra dica, pegar maquiagens também que sejam leves. E que tenham um protetor solar, né? Então, existem protetores que já têm maquiagem. É que a corzinha já dá cor da pele. Isso mesmo. É um pouco diferente porque, assim, existe maquiagem que tem um FPS baixo. Tipo 15. 15. No caso dela, se ela tiver algum problema e precise de um FPS maior, o que ela pode pesquisar? Protetores solares, que já tem cor, então ele já funciona como base. Eu uso esse com cor, fator 30, e depois a minha maquiagem, a base, tem fator 15. Ponto. E aí você passa um pozinho, que existe pó também, que tem proteção solar. E aí você fala assim, mas eu não vou ficar nas luzes, eu não gosto de maquiagem, não vou sair no sol, mas a luz de dentro de casa também detona também. a pele, né? E aí, quem é que protege da luz de casa é o pigmento. Porque o protetor solar, ele protege do VA e do VB. E o pigmento protege? O VA, isso aí. O pigmento protege da luz de casa. Então, você tem o VA, o VB, o VC, você tem todos os UVs. Eles são protegidos pelo protetor solar, tá? Agora, a luz visível, o pigmento. Que interessante. É muito interessante. Legal, né? Então a Clara tem que buscar um protetor solar de acordo com a pele dela e a maquiagem também. Isso aí, uma maquiagem mais leve. Ou essa sua opção que você deu. Vamos ver mais uma.
Vilma, tenho 32 anos e nos últimos tempos ganhei 20 quilos. Estou obesa e começaram a aparecer manchas escuras no meu pescoço. Acne e minha pele está mais oleosa. Isso pode ser um sintoma de alguma doença? Vilma, obrigada pelo carinho. Kátia, muito interessante. Eu nem cheguei a comentar, mas olha, existem pacientes que elas engordam, aumentam de peso, né? Quando elas aumentam de peso, elas podem apresentar lesões escuras no pescoço. Do que é isso? Então, geralmente a gente vai pesquisar se esse paciente às vezes não apresenta resistência à insulina. Ah, era aquilo que a gente está falando. É isso mesmo. Porque a resistência à insulina é o problema do nosso amigo receptor. Um dia a Maitê pode conversar mais sobre isso. E o excesso de peso pode trazer esse problema, né? Isso mesmo. Só que existem pacientes magras que também têm resistência à insulina. Também. Mas neste caso do quadro, a obesidade pode levar à resistência à insulina. A doutora Maitê até já falou da gordura abdominal, né? Isso mesmo. Que é mais prejudicial. Que é o mais ainda, prejudicial. Né? Então, olha como tudo se conversa. É verdade. Ela aumentou 20 quilos, começaram a apresentar manchas escuras no pescoço, tá? Acne. Acne, a pele tá mais oleosa, às vezes começa a cair o cabelo, pode ir caindo devagarzinho. Isso pode ser? Sim, pode ser. Então, ela precisa procurar um médico para a gente poder tratar essa acne, pesquisar o fundo e trabalhar em conjunto com os colegas. É o tal de descarte que você disse de todas as doenças. É isso mesmo. Aí vai saber se a Vilma tem problema mesmo. Isso mesmo. Com a insulina, se não tem, se não tem, se é o receptor, se é o hormônio que está sendo... Porque existe dois tipos de doença, ó, ou a glândula, que produz o hormônio, produz muito, ou o meu receptorzinho lá está zangado e não está querendo receber ele, ou não está recebendo de forma ideal, ou quando recebe trabalha muito. Você entendeu? Então, essas duas coisas você tem que pesquisar. O que as pessoas precisam entender, que eu vou deixar um recado muito, assim, para mim é carinhoso, assim, Vilma. Quando você vê que qualquer coisa começou diferente no seu corpo, como a Vilma viu, e outra qualquer pessoa, apareceu uma acne. Ah, minha pele tá oleosa, cai o cabelo, tô engordando demais, não tô perdendo peso, qual que será meu... Às vezes as pessoas se culpam, mas o problema sou eu, o problema não. Calma. Pode ser saúde, né? Isso mesmo. Vai no médico. Isso mesmo. Vamos ver mais uma. Luísa, sofri com a acne durante minha adolescência inteira. Hoje, com 28 anos, tenho muitas marcas no rosto, além das espinhas que não sumiram completamente. Existe algum tratamento que possa minimizar essas cicatrizes e espinhas? Volta. Agora, a Luísa diz o seguinte, que desde a adolescência ela sofreu com acne. Hoje tem 28 anos, tem muitas marcas no rosto, espinhas que não sumiram. Quer saber se existe algum tratamento para minimizar cicatrizes e as próprias espinhas, né? Kátia, olha que interessante. O caso da Luísa é um caso um pouco diferente, porque ela tem espinha desde a adolescência. Então, a gente tem que pesquisar quais são as causas de espinha na adolescência, que provavelmente ela deve ter alguma alteração na parte hormonal, tem que pesquisar a parte dos ovários policísticos, tem que fazer toda uma investigação, porque ela permanece. Com 28 anos. Com 28 anos. Então, a gente tem que ir a fundo nesses pacientes. Todo paciente que começa com acne, severa, né, que você começa a ter, não para. Você tem que pesquisar. Em algum momento você tem que bloquear algum eixo para poder equilibrar o paciente. Quer dizer, normal não é. Não é. Então lógico. Tem que buscar a causa, sim, né? Agora, lógico, depende da acne, né? Porque a gente falou que também cosmético causa acne. Existem outras causas. Então, qual é a intenção? Vamos pesquisar. Independente da causa, se é cosmético ou não, hormonal ou não, temos que pesquisar. Tratar, né? E no caso dela, tem como tratar sim. O problema é o seguinte: as cicatrizes, Kátia, por isso que a gente fala tanto, uma vez, há um tempo atrás nós falamos sobre a adolescência. Foi. Né? É tão importante as pessoas darem o valor quando começa a tratar, porque quando eu apresento cicatriz, eu começo a ter uma alteração no meu tecido que é mais difícil de tratar. Quer dizer, você pode até melhorar, mas ficar livre de vez não. É né? isso aí. Daqui umas 3 semanas eu devo estar indo, eu vou para um outro congresso para estudar só laser. Que hoje o que mais a gente trabalha é com laser nas cicatrizes, melhora bastante. E lógico que assim, a doutora Isabel falou que mais... Não, é que é um conjunto. A cicatriz, ela tem várias formas. Um dia a gente várias pode falar. profundidades que você falou, né? Isso mesmo. Até você falou uma vez, eu lembro faz tempo, viu? Faz muito tempo. Que tem um tratamento que você solta quando teve aquela aderência. Isso mesmo. Para conseguir nivelar, né? É isso mesmo. Exatamente isso. Então é um tratamento... São várias técnicas associadas. Isso aí. Tá? E as espinhas, ela tem que procurar um médico para a gente poder adaptar a medicação que ela esteja, se está tomando, que também a gente não sabe, mas tem que cuidar dela, porque eu vou te contar até um segredo que eu estava agora no congresso e eles estão batendo em cima disso. Do quê? Alimentação.
Influencia? Influencia. Aquela história com chocolate ou comer muita gordura? Influencia. Influencia? Influencia. Cada vez mais eles estão provando. Lógico que toda vez que eu falo isso, eu sempre vou terminar com a seguinte frase de todos os artigos científicos. Ainda precisam-se de mais estudos, mas eles estão mostrando que a alimentação tem uma influência em cima dos pacientes que têm predisposição à acne. Agora, vamos falar a verdade? Se a gente reparar, quando a gente está comendo de uma forma desregrada, você não percebe que o seu corpo responde diferente? A pele, tudo bem que eu não tenho a tendência à acne, mas a minha pele fica mais oleosa. Viu? A gente fica com a digestão mais difícil, quer dizer, então o corpo está sofrendo por isso. Cada um tem ali uma válvulazinha de escape, Exatamente isso. Exatamente isso, Kátia. É muito importante. Então, o ser humano, ele é um todo. A gente precisa... Quando a gente começa a fazer um monte de pergunta na consulta, é por causa disso. Porque, às vezes, a alimentação dela não está adequada e está piorando o quadro de uma paciente que já tem, de uma pessoa que já tem predisposição a desenvolver. Para ela é ainda mais delicado, né? Isso mesmo. Esse tipo de coisa. Então, Luísa, busque uma ajuda médica e vai excluindo, como a doutora Isabel diz, tudo que pode ser aí um causador para suas acnes e espinhas, né? Vamos ver mais uma. A última, a Renata. Estou com 35 anos e tenho acne desde a adolescência. Mais uma. Agora que estou grávida, percebi uma piora. Pode estar relacionado com a gravidez? O que fazer? Pode sim. Kátia, qualquer dia desses vamos falar sobre doenças na gestação. Vamos, isso é importante também. Acho que é mó barato, mas assim, o que acontece? Pode sim. Eu vou dizer pra ela que pode, o que ela vai fazer? Vai conversar com o gineco dela ou vai com o dermato dela, pra junto eles trabalharem pra poder melhorar, porque grávida a gente não pode usar qualquer coisa. E nem passa na pele, né? Isso mesmo. Então, SOS, assim, por favor, não passe qualquer coisa, porque gestante não pode utilizar qualquer coisa. Ela precisa ser examinada, conversar e usar o creme adequado para a gestação. Agora, deixa eu lembrar um negócio, você me corrija, por favor, se eu estiver errada. Há uns anos atrás, tinha uma mania das pessoas usarem remédios de uso veterinário em gente. Você lembra? E, gente, era pomada para cavalo. O corpo da gente não é igual de um cavalo, a quantidade muscular é outra. Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Tem, Kátia. Sabe o que acontece? Hoje em dia, você vê as pessoas, elas cuidam muito do corpo, mas às vezes cuidam de uma forma, às vezes, um pouquinho, que tem que tomar um pouco de cuidado. Porque tudo que se utiliza em você, tudo, até qualquer na coisa. pele, né? Isso mesmo. Na pele tem uma reação. Então, por favor, qualquer coisa que vá utilizar, tenha um bom senso. Se ele é feito para... Cavalo, né? Uso veterinário não é pra gente. É exatamente isso. Não é? Exatamente isso. E hoje, até com esse negócio das pessoas fazerem determinadas dietas, usarem determinados hormônios a mais do que... Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um acompanhamento em conjunto entre o seu endócrino e um dermato para que possa equilibrar isso. Porque senão começa a apresentar pacientes com muita acne, engrossa a voz e pelo e outras alterações que depois a gente vai ter que equilibrar. Agora imagina a gravidez, você tem outro serzinho se formando então, dentro de fofinho, você. não pode usar. Não é? Então pode ter sim relação, tá? Porque a gravidez é muito interessante. Ou o cabelo fica maravilhoso ou cai. Depois. Ou aparece acne ou não. É verdade. Então ela já tinha predisposição. E aí piorou. Não tem problema, fica tranquila, que vai no seu médico, que ele vai te passar o protetor ideal, porque é o ideal que ela use o protetor solar ideal para gestante, que é a base de mineral, tá? E que ela use o creminho para espinha, porque aí tem que ver que nível que tá. Então só o médico dela, junto com o dermatologista, pode decidir, né? É isso mesmo. Olha, gente, legal a gente lembrar que quando a gente fala em espaço de utilidade pública como nós, falando sobre saúde, é esclarecimento, é só tirar dúvidas. Quando a gente traz algumas dúvidas aqui, a intenção é que você em casa perceba o quanto que você pode ter aqui um alerta para buscar o seu médico. E aí o médico que vai fazer direitinho o diagnóstico, né, Isabel? Isso mesmo, Kátia. Eu agradeço o carinho, essa sempre é a ideia. É um espaço de utilidade pública para fazer o alerta. Olha, eu posso ter tal coisa e nunca observei. Cuide da sua saúde. Né? Pois é, e não é um diagnóstico. Não é um diagnóstico, é só uma orientação do que você tem que fazer e o que perguntar para o seu médico quando lá você chegar. Siga a orientação do seu médico direitinho, o tempo que ele falar para você retornar, retorne, para usar o medicamento, use, porque eles estudaram e vão passar a vida inteira estudando para trazer o melhor pra gente. É o que estudam, viu? Parece que a vida é só glamour, de glamour zero. Então siga direitinho e tenha confiança no seu médico para você atingir seus objetivos. Vou passar para vocês os contatos
contatos da doutora Isabel Martinez, o site é Clínica Martinez, com Z no final, clinicamartinez.com.br, Facebook, Clínica Martinez, também com Z, e o Instagram, @doutora Isabel Martinez. Lá você vai ter muitas orientações e umas pautas bem legais falando sobre saúde e como você deve buscar o melhor para você. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo Sempre carinho. bom ter ela aqui, viu? Obrigada.